eu sou a Marília e neste vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação não violenta, que é uma abordagem comunicativa pacífica que tem como objetivo criar melhores conexões entre as pessoas, mesmo em situações de conflito. Eu sei que pode parecer um pouquinho difícil, mas é possível e é transformador. A proposta da CNV é haver uma comunicação com entrega afetiva, com respeito, com tranquilidade, de forma que nas nossas comunicações, nas nossas relações interpessoais, a gente consiga compreender aquilo que a gente sente para não deixar que essa emoção negativa abale ou desestruture a nossa comunicação. Em primeiro lugar, a gente precisa criar o hábito de se auto-observar. Por que eu estou falando desse jeito, nesse tom de voz, com essas palavras? A nossa comunicação é movida por necessidades. Eu tenho algumas, o outro tem outras necessidades, e num diálogo, muitas vezes, as minhas necessidades não coincidem com as necessidades do outro. Nesse caso, vão acontecer os conflitos e, automaticamente, também acontece a comunicação violenta. Por quê? Eu não entendo sempre as necessidades do outro, assim como o outro nem sempre vai entender as minhas. E aí, nesse impasse de um escutar para responder e não escutar para entender, vira aquela bola de neve de comunicação violenta, de conflitos, de discussões, enfim, de um não compreendendo o outro. Esse é o grande problema da nossa comunicação hoje em dia. Então, tenta pensar qual é a necessidade que está movendo a sua comunicação naquele momento, do que você precisa e do que o outro precisa. Será que a gente não consegue achar um equilíbrio entre essas necessidades? Outros casos de comunicação violenta acontecem de 4 formas especificamente, e todas elas são causadas por falta da escuta empática, que é essa habilidade de escuta que a gente ainda precisa desenvolver no nosso dia a dia. Então, o primeiro caso, por exemplo, é quando alguém vai e te conta um problema, espera que você escute o problema, e você, em vez de simplesmente escutar, tenta resolver o problema para outra pessoa. Então, ela te conta toda a situação e você tenta ser o salvador, tenta impor uma forma resolutiva para o problema, sendo que a pessoa não pediu por isso. Ela não estava pedindo uma forma de você solucionar por ela. Talvez ela nem queira essa forma. Muitas vezes a gente nem quer solucionar de fato o problema, né? A gente simplesmente quer alguém que nos escute. O outro caso é quando a pessoa também vai te contar um episódio da vida dela e você, em vez de simplesmente ouvir, começa a assumir o protagonismo da história. Então, digamos que alguém venha me contar uma situação e em vez de eu, dar o apoio, dar todo um suporte, oferecer minha escuta empática, eu começo a apontar um problema da minha vida. Então, eu falo uma situação que eu vivi, que foi pior, enfim. E nesse caso, eu não estou sabendo oferecer a minha escuta. Eu estou justamente roubando, entre aspas, o espaço da outra pessoa de fala, que era aquilo que ela estava precisando, a necessidade dela de ser escutada naquele momento. Outro caso de comunicação violenta é quando a gente avalia em vez de simplesmente observar. Então, um amigo meu veio me contar que um outro amigo pediu dinheiro emprestado. E nesse caso, eu não sei do contexto, não sei toda a situação, mas eu falo, nossa, que cara de pau, você não vai emprestar esse dinheiro. Então, eu não sei do que está acontecendo e já estou julgando a pessoa, avaliando a partir da minha vivência, algo que eu nem conheço. Então, eu não sei por que ela está pedindo dinheiro emprestado, mas eu já estou avaliando que ela é folgada, que ela é cara de pau, que ela não podia fazer isso e que a outra pessoa não vai emprestar o dinheiro. Então, é mais um ponto de comunicação violenta, quando a gente avalia em vez de simplesmente observar. Eu sei que não é muito fácil, é um desafio constante no nosso dia, mas é um hábito que, se a gente conseguir desenvolver, vai mudar muita coisa na nossa vida e na vida dos nossos relacionamentos, na rotina dos nossos relacionamentos. A quarta situação de comunicação violenta bem comum na nossa rotina é quando a gente diminui o problema de outra pessoa. Então, não sei, sua mãe, seu pai, sua irmã vem e fala pra você que aconteceu um problema no trabalho. Você fala, mas isso não foi nada, isso não é um problema, né? Já vai passar, me ignora, isso não deve nem ser levado em consideração. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo, você está preocupado com um probleminha de trabalho. Então, isso é muito violento. Porque você menospreza o problema de uma pessoa, a vivência de uma pessoa, que a gente nem sabe também o que está acontecendo. Não é um problema nosso, é da outra pessoa. Então, por conta disso, eu diminuo, eu menosprezo. E quão frustrante é para a pessoa que está passando por aquela situação alguém chegar e jogar um balde de água fria, né? Em vez de simplesmente escutar. Então, é aquela situação. Nem sempre as pessoas querem conselhos. Na maior parte das vezes, as pessoas querem ser ouvidas.
Então, se alguém te pedir um conselho, te pedir uma ajuda, aí claro, você oferece. Mas quando não é solicitado, não tem por que a gente aconselhar. Porque fica parecendo essa imposição na vida de uma pessoa, sendo que às vezes ela não vai nem saber lidar com aquilo. Não é aquilo de que ela precisa, não é essa a necessidade dela. Necessidade talvez seja simplesmente ser ouvida. Então, na dúvida do que fazer, você pode questionar, mas qual é a sua necessidade? Você está precisando ser ouvida? Você quer uma ajuda? Do que você precisa? Muitas vezes a pessoa precisa de reconhecimento, ou de um toque, ou de, enfim, várias necessidades que podem estar por ali, e a gente sempre interpreta as necessidades do outro partindo do nosso filtro. Só que cada pessoa tem um filtro. Então, esse é um ponto da comunicação não violenta, de você entender a necessidade do outro, desenvolver a sua escuta empática e não impor a sua vontade, as suas palavras, a sua visão na vida de outra pessoa. Um ponto bem importante é justamente esse. Não cabe a mim resolver o que está vivo no outro e não cabe ao outro resolver o que está vivo em mim. Então, partindo dessa linha, a gente precisa assumir nossa autorresponsabilidade por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos, porque possivelmente tem uma necessidade não suprida. Você sabe identificar qual é a necessidade que está movendo você, que está movendo a sua comunicação? Será que é uma necessidade real ou você simplesmente está com alguma emoção negativa, um eguinho dentro de nós que se sentiu ferido e por conta disso a gente resolve atacar ou discutir, enfim, não escutar o outro e simplesmente partir para uma discussão? Comunicação violenta é uma cultura meio que invisível. A gente sabe que acontece, mas a gente não identifica como comunicação violenta. Nem sempre a gente percebe como um problema que realmente repercute e ecoa em tantos outros problemas na nossa rotina, nos nossos relacionamentos. Então, essa cultura alienante da gente pensar simplesmente na nossa própria necessidade, não identificar a necessidade do outro, não tentar equilibrar tudo isso, não desenvolver a nossa escuta real, com empatia, para estar ali de fato na presença do outro, escutando realmente o que o outro está falando. Então, esses pequenos pontos, que não são tão pequenos, mas se a gente for juntando um a um no dia a dia, a mudança, a transformação na nossa vida é muito significativa. A comunicação violenta sempre vai afastar a gente daquilo que a gente busca e das conexões com as outras pessoas que a gente tanto tenta construir diariamente. Então, se tudo isso faz sentido para você, te proponho, assim como eu me propus, a tentar identificar mais as nossas necessidades e as necessidades do outro, para que a gente consiga equilibrar nossa comunicação e evitar qualquer conflito desnecessário. Ponto importante, a comunicação não violenta não é a comunicação de quem tenta ser legal ou de quem ignora suas necessidades em detrimento das necessidades do outro, de quem se anula, de quem joga emoção para debaixo do tapete para não causar conflito. Não é esse o ponto. A gente pode ser firme, sem dúvida, na nossa comunicação, mas a questão está justamente que quando a gente percebe as nossas palavras, o nosso modo de se comunicar e tenta deixar de lado os traços egoístas, os traços egóicos da nossa comunicação para entender as nossas necessidades, mas também as dos outros, aí sim a gente faz uma comunicação não violenta e nosso diálogo, a nossa relação interpessoal se equilibra, que no fim das contas é o que todo mundo busca. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, tenta colocar em prática um pouquinho por dia na sua vida, que eu tenho certeza de que vai fazer muita diferença. E se você quer continuar acompanhando os vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos das notificações e a gente se vê no próximo.